AudioJungle. Saúde a todos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Mais uma vez aqui estamos para compartilharmos mais um belíssimo estudo de lição de escola sabatina. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a cada um de vós ouvintes que estão nos ouvindo, que estão curtindo os nossos vídeos, que estão entrando nesse canal, curtindo, se inscrevendo. Que seja tudo isso para divulgarmos mais e mais a palavra de nosso Senhor. E é com muita alegria que hoje vamos compartilhar mais um belo estudo. E como eu sempre digo, esse estudo não vai ser só a minha pessoa, vai ser vossos irmãos que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que aonde quer que eles estejam, vão colaborar mais uma vez para que possamos aprender mais e mais da palavra de nosso Senhor. E hoje vamos à lição 10 do sábado 7 de março do ano 2020. E que essa lição, meus irmãos, já vou avisando, tem muitos ensinos para cada um de nós. E vai fazermos refletir, vai fazermos estudarmos outra vez e ter o desejo de permanecer mais e mais nos caminhos do Senhor. A lição de hoje tem como título A Consequência da Desobediência. E vai contar um pouco mais da história de Acabe, Josafá, do profeta Micaías e de falsos profetas. E o que faziam para que a palavra de Deus fosse deturpada. E a gente vai ver qual foi a consequência que teve para cada uma dessas pessoas. Aqueles que não guardaram a vontade de Deus e para aqueles que guardaram. E hoje, meus irmãos, é tempo de refletir. E para isso, para estudarmos e entrarmos com toda a vontade de estudar essa lição, eu convido vocês agora para fazermos uma oração, que seja para o Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, mais uma vez aqui estamos neste estudo para examinar as Tuas Escrituras e que essas palavras, Senhor, sejam abençoadas às nossas vidas e que possamos ter o desejo de melhor Te servir. Que possamos todas as coisas estar fazendo em Teu santo nome e que cada ouvinte que estão nos escutando, que vão ver este vídeo, possam ser abençoados mais e mais e que a Tua palavra possa chegar ao coração de muitas pessoas que estão necessitados de aprendê-la da mesma. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Agora que já temos a oração e já sabemos do que vamos falar, vamos direto à introdução de nossa escola sabatina, que diz dessa maneira. E preste muita atenção, porque desde a introdução já vai fazer tocar em nossas mentes, em nossos corações, para melhor servir ao nosso Deus. Que diz assim: a mensagem dada ao homem para proclamar nesses últimos dias não deve ser misturada com opiniões humanas. Nestes dias de perigo, nada a não ser a obediência guardará o homem da apostasia. Querem permanecer nos caminhos de Deus? Seja obediente e não vá dar ouvidos à apostasia, aos desejos humanos, a toda a carnalidade que vem sendo como uma enxurrada para nossas vidas. Então, meus irmãos, isso é muito forte. Deus tem concedido ao homem grande luz e muitas bênçãos. Mas a menos que essa luz e essas bênçãos sejam recebidas, não tem qualquer segurança contra a apostasia e desobediência. Se você quer as bênçãos de Deus, aceite a palavra de Deus como ela é. Não venham querer fazer as suas próprias vontades acima da vontade de Deus, porque isso não é certo. Continuando. Quando aqueles a quem Deus tem exaltado a posições de elevada confiança se envolvem dele e buscam sabedoria humana, olha o erro, buscar o quê? Sabedoria humana, sua luz se torna em trevas. E quão grandes são essas trevas? Suas capacidades dadas em custódia são-lhes um ardil. Tornam-se uma ofensa ao nosso Deus. Sempre houve, e até que o conflito esteja encerrado, sempre haverá um desvio de Deus. É uma realidade, meus irmãos.
Assim foi com Adão. Assim foi com Noé, assim foi com os filhos de Noé e assim sucessivamente. Sempre houve o conflito, sempre houve o desvio da vontade de Deus. Assim foi com o povo de Israel. Assim a gente vai entender o que foi que aconteceu com este povo, que deveria estar sendo um exemplo para outras nações, para que outras nações se achegassem a Deus. Mas vamos ver até onde chegaram essa nação. Os pecados têm uma íntima ligação. Um ato de desobediência, a menos que seja objeto de arrependimento, leva a outro. Não acaricie pecado, irmãos. Chame o pecado assim como ele é e repreenda-o da tua vida, para que este pecado não venha trazer mais e mais pecados em tua vida. Aquele que se justifica no pecado é levado passo a passo ao engano, até que finalmente cometa pecado sem se preocupar com o castigo. Como muitas pessoas não estão fazendo isso, meus irmãos. Comete um pecado, não se arrepende e cada vez mais vai cometendo outro pecado, e outro pecado, e outro pecado. E aquele que no momento sentia dor quando estava fazendo no início, chega um momento que isso já é algo prazeroso para ele. Que possamos estar interessados em ouvir essas palavras e ter o desejo de pedir o Espírito Santo em nossas vidas para sermos transformados o quanto antes. É o meu pedido para cada um de nós nesta noite. Primeiro subtítulo: Desafios para o servo de Deus. Primeira pergunta: como Zedequias, o profeta autoproclamado, desafiou ao profeta Micaías? O que respondeu o servo do Senhor? Para nos ajudar nessa primeira pergunta, eu vou convidar o nosso irmão ali de São Paulo, o nosso irmão Herman Klam, para nos ajudar. Olá a todos os irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. Vamos agora responder a pergunta da nossa lição de número 1. Desafios para os servos de Deus. Como Zedequias, o profeta autoproclamado, desafiou ao profeta Micaías? E o que respondeu o servo do Senhor? Podemos ler agora no versículo que se encontra em 1 Reis, capítulo 22, versículo 24 e 25. Então Zedequias, o filho de Quenaaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então disse o profeta Micaías: Eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. No contexto dessa pergunta, o profeta Micaías estava dialogando com o falso profeta Zedequias. O falso profeta Zedequias ainda desafia o profeta do Senhor e fala: Por que saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Irmãos, muitas vezes nos dias de hoje os falsos profetas vão nos perguntar: Por que o Espírito do Senhor sairia de mim para falar a ti? E nós devemos responder não com as mesmas palavras, porém com as palavras da verdade, com as palavras que são nos ensinadas na Bíblia, nas Santas Escrituras. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Esses falsos profetas terão de ser enfrentados, mas enfrentados não fisicamente, mas com a palavra do Senhor. E onde podemos achar essa palavra? Na Bíblia. Muito obrigado, querido irmão Herman, por estar nos ajudando. E o irmão Herman, para quem não sabe, também é deste departamento de multimídia da Associação Brasileira. Que Deus te abençoe. E vamos ressaltar apenas algo dessa história, deste acontecido relatado pelo nosso irmão, e a gente viu como foi a ousadia deste falso profeta Zedequias a chegar a ferir o servo de Deus. É assim, meus irmãos, que passamos. Esta é a vida daqueles que sempre buscam fazer a vontade de Deus. E eu quero ler um texto dessa notinha que é importante para nós. Marquem na sua lição, porque isso é interessante. Esses falsos profetas terão de ser enfrentados. Eles farão esforço
para enganar a muitos, levando-os a aceitar falsas teorias. E continua, muitos textos bíblicos serão mal aplicados de tal modo que teorias enganadoras parecerão ser baseadas na palavra que Deus proferiu. A preciosa verdade será trabalhada, de modo que fortaleça e confirme o erro. Esses falsos profetas que pretendem ser ensinados por Deus tomarão belos textos que foram dados para adornar a verdade. E no final diz assim: e mesmo alguns dos que em tempos passados honraram ao Senhor, afastar-se-ão da verdade, a ponto de advogar teorias extraviadoras referentes a muitos aspectos da verdade, inclusive a questão do santuário. Meu irmão, isso não é coisa nova. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Que possamos, meus irmãos, abrir nossos olhos e fazer o que diz a vontade de Deus. Que possamos meditar na sua palavra, se firmar na sua palavra e ficar atento para que esses falsos profetas não venham nos enganar. Vamos à segunda pergunta, que também é muito importante. Qual foi a opinião do rei Acabe sobre a profecia de Micaías? Que terrível ordem comunicou? É mais uma pergunta intrigante. E nós iremos agora ouvir através de mais um irmão, um jovem também, o nosso irmão Alisson Maravilha. Com você, meu irmão. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos os irmãos. Meu nome é Alisson, como muitos irmãos já me conhecem. Sou ali de Lisboa, Portugal. E foi-me incumbido a pergunta de número 2, pelo nosso irmão Wilton, que diz assim: qual foi a opinião do rei Acabe sobre as profecias de Micaías? Que terrível ordem comunicou? Então o rei se indignou muito, né? Que o profeta não estava de acordo com o que ele desejava. Então ele se quedou assim muito chateado com isso. E por ter se indignado tanto, pediu para que esse homem fosse levado, esse profeta fosse levado à cárcere. E na pergunta 2 vem sempre fazendo alusão, aqui a nota também vem sempre fazendo alusão sobre o que acontece quando nós decidimos servir a Deus. E é o que a nota vem trazendo isso para nós, né? O que acontece? Então, perseguições, acontece muitas vezes, podemos passar um pouco de fome, mas Deus nunca nos desampara. Muito interessante, né? Diz assim um pedaço da nota: os que são leais à lei de Deus nem sempre encontrarão um caminho fácil. Deus não prometeu ao seu povo a isenção de provas, mas prometeu que é muito melhor. Disse: como os teus dias, assim serão tuas forças. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Então aqui vemos uma promessa muito grande. Aquele profeta, por falar a verdade, por falar a vontade de Deus, ele sofreu consequências. Foi à cárcere e ainda fala o verso que ele teve que comer: sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura. Significando o quê? Significando que era somente o básico para a pessoa conseguir sobreviver, somente isso. É o básico para a pessoa conseguir sobreviver. Dá o suficiente para ele não morrer de fome e nem de sede. E o profeta teve que passar por isso porque seguiu as ordens de Deus. Mas Deus disse que nunca nos desampararia. Então que Deus também possa nos abençoar, a mim, a vocês também, que sempre encontremos força em Deus para seguir adiante, embora as provas venham, são duras, mas que Deus nos abençoe a seguir firme na caminhada que é a Canaã Celestial. Amém. Muito obrigado, irmão Alisson. Que essa estadia que você está aqui no Brasil, possamos estar aí te aproveitando para que possamos mais e mais compartilhar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E aí vimos, meus irmãos, o que foi que aconteceu. Micaías foi levado aonde? Ao cárcere, onde foi bem explicado pelo nosso irmão Alisson Maravilha.
E assim vamos estar aprendendo. Mas eu gostaria de ler mais uma pequena nota que diz dessa maneira. E marquem nas vossas lições, que isso é importante. E o que vem acontecendo com aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Diz assim, ó. Os prisioneiros, através da escuridão do cárcere, podiam olhar para a glória e dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar. Romanos 8:18. E aqui diz mais: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmão, tem passado você por alguma tribulação? Tem passado você por alguma aflição? Não te preocupas, meus irmãos. O que passamos aqui, podemos crer na palavra de Deus que vai ser apenas momentâneo, porque um dia teremos as mansões celestiais e um dia ali estaremos para sempre com o Senhor. Até o ouro, para ele ter o valor, que o ouro, que é o metal mais precioso dessa terra, para ele ter o verdadeiro valor, um valor puro e elevado, ele tem que passar por provação, ele passa pelo ouro. O diamante, que é tirado da terra, ele não vai direto para ser uma joia, ele tem que ser lapidado. E assim é eu e é você. Devemos passar por tribulações para que possamos ser lapidados para um dia ser uma joia de grande preço. Que Deus nos abençoe para isso. Agora sim, vamos ao segundo subtítulo da nossa lição, que diz assim: a verdadeira profecia desprezada. Vamos ver como foi essa profecia desprezada e vamos ouvir na voz de uma irmã muito querida, ali do Rio de Janeiro, a nossa irmã Vânia, que diz assim a pergunta: confiante na profecia dada por Deus ao rei, o que Micaías declarou? O que a sua resposta revelou? Irmã Vânia, é contigo. Olá, a paz do Senhor Jesus para com todos. Meu nome é Vânia e falo do Rio de Janeiro. Irmãos, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Micaías, profeta de Deus, ele teve a oportunidade de profetizar que Israel ficaria sem pastor, caso Acabe e Josafá fossem para a guerra. Acabe ele se rebelou com essas palavras, ele não aceitou essa profecia. E nós vemos aqui nessa terceira pergunta que Micaías, ele não muda a sua posição de ser um profeta da verdade. Apesar da profecia ela ter sido desprezada, ela é verdadeira e autêntica da parte de Deus. Micaías, ele diz aqui, nessa terceira pergunta, confiante que a profecia era divina. E ele diz: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Então nós vemos aqui uma pessoa, um ser humano, um servo de Deus, que ele põe em prova até mesmo a sua reputação como servo de Deus. Quando ele diz: o Senhor não tem falado por mim, se essa minha palavra não se cumprir. Em outras palavras, ele quis dizer assim: se tu voltares em paz, porque Micaías sabia que se Acabe fosse para a guerra, ele não voltaria, ele não teria paz. E assim ocorreu no limiar da lição, veremos assim. Então, irmãos, o servo de Deus tem um compromisso com a verdade. Doa quem doer, não importa as circunstâncias, não importa com quem esta palavra vai bater de frente. No caso de Micaías, foi um monarca. 2 monarcas, reis de grande peso, mas ele não temeu nenhum tipo de afronta, nenhum tipo de castigo. Ele falou: tu não voltarás em paz. E se essa palavra não fosse verdadeira, não teria se cumprido. E nós sabemos que se cumpriu. Que nós possamos tomar como exemplo a vida de Micaías e sermos aliados à verdade. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, querida irmã Vânia. Que Deus te abençoe mais e mais. Lembre, irmã, vamos utilizar sempre dessa sabedoria para nos ajudar mais e mais neste canal. E que seja tudo isso, irmã,
para a honra e glória de nosso Deus. Desde já, um grande abraço aí a todos os nossos irmãos ali do Rio de Janeiro. Que Deus os abençoe. Vamos lá, meus irmãos. A gente agora temos que ir avançando para mais e mais estudo. E para isso, vamos de pronto responder e direto à quarta pergunta, que vai ficar com uma pessoa que também está bastante longe, mas hoje vai colaborar conosco. E antes de falar essa pessoa, eu vou falar a pergunta. O que revelou o fato de Acabe continuar com seu plano? Se disfarçar e ir ao campo de batalha. Vamos ver qual foi a pretensão de Acabe. Por que ele se disfarçou e mandou Josafá se vestir de rei e ele de soldado? Vamos ver e saber qual foi a intenção dele. Agora eu convido o nosso irmão Adélcio Moraes. Queridos irmãos, quero agradecer a oportunidade de participar dessa lição, que é muito importante. E para mim é muito importante porque é exatamente aquilo que eu gosto. Nós não podemos menosprezar as profecias. Quando os nossos profetas falam, temos que dar muita atenção. E exatamente na quarta pergunta, vem dizendo assim: o que revelou o fato de Acabe continuar com seu plano, se disfarçar e ir ao campo de batalha. Então, nessa pergunta, nós vemos que Acabe ele se disfarçou de uma pessoa comum. E o que revelou isso? Revelou, primeiramente, o que eu pude perceber, revelou a preocupação dele de não ser reconhecido e por detrás de tudo um plano diabólico para que a profecia do profeta, como que é o nome dele? Micaías, não se cumprisse. Então Satanás queria colocar um empecilho para não se cumprir. Percebe? Então ele revelou, primeiramente, eu particularmente, o medo, porque o profeta, ele falou, e ele temia o que o profeta dizia. Então, para ele não acontecer o que o profeta predisse, então ele se foi e se disfarçou. Percebe? Ele se disfarçou no campo de batalha. E aí, nós vemos que Acabe, aqui diz a notinha que é interessante, eu achei importante assim. Acabe havia traçado o seu caminho e estava determinado a segui-lo. Então, a teimosia de Acabe é o segundo ponto aqui que eu quero trazer. A teimosia dele. Primeiramente, eu particularmente acho que ele revelou, em primeiro lugar, o medo de que a profecia de Micaías se cumprisse. E em segundo lugar, ele revelou também o medo dele e a determinação dele, o orgulho dele de não seguir o que o profeta disse. Percebe? Então aqui ele traçou o seu caminho e queria seguir. Ele não retrocedeu. Então para nós é o seguinte, irmãos. Muitas vezes nós traçamos um caminho e pode ser que logo em seguida nós percebemos que o caminho que nós traçamos estava errado. Nós temos que ser humildes o suficiente para retroceder, custe o que custar. Percebe? É uma lição importante para cada um de nós. Obrigado. Muito obrigado, irmão Adélcio. Que Deus te abençoe. Foi uma alegria mais uma vez poder estar te vendo. Mesmo tão longe, agora você fez presente conosco para esse estudo de escola sabatina. Saiba de uma coisa também, vamos te buscar mais para estudarmos. E saiba de uma coisa, vamos te buscar mais para participar conosco. Mesmo estando longe, estará colaborando conosco nessas lições de escola sabatina. E aí está, irmãos, claramente bem respondida essa pergunta. E a gente viu, né? Não dá para entender, não dá para não dizer que Acabe ele não estava com medo da profecia. Tanto que ele não quis ir como rei, ele quis se disfarçar como um soldado. E aí achando ele que estaria mais seguro. Mas a consequência do pecado foi fazer o quê? Buscá-lo.
Assim é o que acontece com aqueles que cometem pecado e não pedem perdão por isso. A consequência vem. E aí, meu irmão, não venha ficar chorando, não. Assuma o seu problema. E se você não quiser fazer a vontade de Deus, peça perdão enquanto ainda há tempo. E não venha duvidar, porque Deus, Ele é amor, mas Deus também, Ele é justiça. E foi justo com esse mau servo que não quis fazer a vontade de Deus. As consequências da rebelião. Esse é o terceiro subtítulo da nossa lição. E a quinta pergunta diz dessa maneira: qual foi o enorme risco que enfrentou Josafá quando entrou no campo de batalha contra a Síria? Que promessa este fiel rei de Judá viu cumprida? Aí agora, irmãos, vamos entender a consequência da rebelião. E Josafá, ele sentiu isso. E vamos ver, vamos lembrar como foi esse estado de terror. Porque a morte estava batendo aonde? Na sua porta. Se você não se arrepende, pode bater também na nossa vida. Que possamos entender e ficar claro quanto a isso. Para nos ajudar nessa pergunta, eu convido o meu amigo, irmão e primo também, o irmão Sandiel Maravilha, ali de São Paulo, para nos ajudar. É com você, meu irmão. Uma das estratégias utilizadas naquele tempo para vencer uma guerra, para vencer uma batalha, era que ao invés de atacar os soldados menores, soldados pequenos, eles se focavam em atacar os reis, porque eles sabiam que se conseguisse vencer o rei, se conseguisse matar o rei, era praticamente uma vitória concretizada. Soldados sem liderança, soldados sem alguém para dirigir, eles ficam sem saber o que fazer. Então, foi essa estratégia que o rei da Síria fez. Ele chegou para os soldados, para os capitães dos exércitos e disse: não se foquem em atacar os soldados pequenos, não se foquem em atacar os soldados grandes. Se foquem em atacar o rei, porque vencendo o rei, vamos vencer essa guerra. E no meio da guerra, que já estamos no meio da guerra, ali o rei da Síria identificou onde estava Josafá, identificou onde estavam aqueles carros que estavam mais protegidos e ali falou: ali está Josafá. No meio da guerra, então, os soldados da Síria começaram a cercar Josafá, e Josafá se viu cercado, viu a morte na sua frente, porque praticamente já não tinha mais escapatória. Os seus soldados, alguns já tinham morrido, e ele estava ali praticamente só, no meio de milhares de soldados da Síria. Naquele momento, então, segundo 1 Reis, capítulo 22, versículo 31 a 33, Josafá gritou. Mas como assim ele gritou? Gritou para quem? E ele gritou, e ainda aqui nos diz que os capitães dos carros não conseguiram enxergar ele, não viram ele naquele meio. Que impressionante. Mas o que aconteceu naquele momento? O que será que aconteceu naquele meio? Quando vamos à mesma história, mas relatada por Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 18, ali tem a mesma história. Ali diz que Josafá gritou e o Senhor o livrou e afastou o inimigo dele. Que interessante. Como é a mão de Deus. Por mais que Josafá sim tinha errado, Josafá sim tinha tropeçado em talvez fazer, ser aliado de Acabe, Josafá tinha talvez errado em ceder o seu filho para a filha de Acabe, ele tinha cometido esse erro, mas ele tinha uma coisa especial e diferente de Acabe. Ele confiava em Deus, ele confiava nas mãos de Deus. E naquele momento que a sua confiança ainda estava em Deus, ele gritou clamando ao Senhor. E Salmos, capítulo 34, versículo 19 é claro. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas. Essa era a diferença de Josafá e de Acabe. Josafá talvez estava ali meio confuso, cego, errando, não devia estar naquela guerra, mas estava meio confuso, pensando que talvez era Deus que estava pedindo para ele ali. Errou, sim errou, mas a diferença é que ele confiava em Deus e se arrependeu do seu erro. E naquele momento de aflição ele clamou para Deus, e Deus, infelizmente, irmãos, Deus felizmente, ele não desampara os justos. Em momentos de aflição, em momentos de dificuldade, se estamos passando por problemas, se nós confiamos em Deus, se temos a nossa confiança no Senhor, Ele vai nos livrar. É somente clamar
e confiar nele. Acabe não confiava, e já vamos ver o que sofreu Acabe, mas Josafá se confiava. E se vamos ali a Profetas e Reis, vamos ver o futuro de Josafá. Ele foi um rei que dedicou, depois dessa guerra, toda a sua vida a construir as fortalezas ali de Judá, mas também a restaurar a fidelidade do povo e evitar os erros que o povo estava caindo. Então que possamos ser como Josafá. Se estamos cometendo um erro, nos arrepender. E assim confiar em Deus em momentos de dificuldade, em momentos de provações, entregar a nossa vida a Deus e pedir a Ele. Porque a promessa é clara. Por mais que venham aflições, Deus nos livra de todas. Que essa lição possa ser também de crescimento espiritual para a sua vida. Você viu, meu irmão, o que acabamos de ouvir? Você viu o que as consequências da rebelião podem fazer com uma pessoa? Irmão, imagine você em uma guerra e em vez de as pessoas estarem, o outro lado está vindo atrás dos inimigos, que é os soldados que vão estar na linha de frente. Não, eu quero é você. E agora, isso aconteceu com Josafá. E vocês viram qual foi a reação dele. Isso foi triste, meus irmãos. E se não tivermos cuidado, uma hora, se não nos arrependermos de nossos pecados, uma hora também o nosso nome será chamado. E aí teremos que responder pela nossa rebelião. Que possamos aprender com essa lição, com essa maravilhosa lição que Deus está nos dando, para que possamos nos arrepender e fazer justamente o que Deus nos pede. Amém? Vamos seguir. Sexta pergunta. Diz dessa maneira: o que aconteceu durante a batalha? Como se confirmou o que sucedeu a Acabe pela profecia dada um pouco antes? O que é inevitável quando vai deliberadamente contra a vontade do onisciente Deus? Agora vamos convidar aí o nosso pastor Wesley Gomes para colaborar com essa resposta. E eu já digo de uma vez, vai ser uma bênção para nossas vidas. Pastor Wesley. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. É um enorme prazer poder me dirigir a vocês e compartilhar, juntamente com os que me antecederam e com os que ainda virão, o maravilhoso estudo que nós estamos tendo em nossa lição da Escola Sabatina. A pergunta número 6 vem trazendo um aspecto muito importante desta lição e vem mencionando qual foi a ordem que deu o rei da Síria aos seus melhores soldados, aos soldados de elite. A ordem foi que eles deveriam atacar diretamente o rei de Israel, Acabe. Esses soldados de elite não deveriam se preocupar com qualquer outro soldado, senão procurar e atacar diretamente o rei Acabe. E é interessante isto porque lá em 1 de Reis capítulo 20 nós encontramos algo que é curioso. Porque em uma outra batalha o rei Acabe poupou a vida de Ben-Hadad, o rei da Síria, contrariando a vontade de Deus, porque a ordem era matar Ben-Hadad nesta batalha, registrada em 1 de Reis capítulo 20. Mas então Acabe poupa a vida deste homem, e então Ben-Hadad promete que iria devolver as terras, algumas terras que havia tomado de Israel, entre elas Ramote de Gileade, a cidade pela qual eles subiram a batalhar com o rei da Síria. Mas é interessante que, por conta disto, lá em 1 de Reis, capítulo 20, verso 42, um profeta veio e disse: olha, você será derrotado por Israel, porque você não cumpriu com a ordem de Deus. Passou-se então 3 anos, diz a lição, e chegou esse momento. Micaías ratificou a derrota de Acabe, que ele já havia escutado de outro profeta. E ainda assim ele foi para batalhar contra o rei da Síria. O rei da Síria não levou em consideração que havia passado 3 anos antes, de que a vida dele havia sido poupada, mas deu a ordem aos seus soldados: matem o rei Acabe. Vocês são os melhores soldados, não se preocupem com qualquer outro soldado que esteja na batalha. Procurem o rei Acabe e tirem a vida dele. Acabe já havia desobedecido antes. Acabe desobedeceu agora de novo quando subiu para batalhar contra Ben-Hadad. E é interessante que
durante a batalha, no furor da batalha, um flecheiro solta uma de suas flechas que, ao azar, não se pode dizer bem ao azar, né? Mas e essa flecha sai e acerta diretamente Acabe, que já estava disfarçado, e é ferido de morte. Veja então que interessante que aqui já se cumpre a batalha, ou se cumpre a profecia. Era inevitável ir contra a vontade de Deus. Era inevitável. E por isso nós encontramos o que diz ali tanto em Provérbios como o que diz também em Gálatas. Provérbio diz que não se pode brincar com fogo. Quem traz o fogo ao seio vai se queimar, porque o fogo queima tudo. E lá em Gálatas também menciona que não vos enganeis ou não erreis, porque de Deus ninguém burla ou zomba. E era justamente o que estava fazendo Acabe. Acabe, ele estava zombando de Deus. Quando ele desobedeceu da primeira vez e não matou Ben-Hadad, e agora quando ele não devia subir para a batalha. Ele, ferido de flecha, pela flecha disse ao seu soldado que estava ali na carruagem que desse volta e o levasse para outro lugar. Infelizmente, a profecia não podia dar volta atrás. Infelizmente, a profecia iria se cumprir. Porque, como diz Gálatas, tudo que um semeia, isso deve colher. Esta é uma lei imutável. Esta é uma lei que não muda. Porque quando o homem toma livianamente os conselhos de Deus, ele vai colher por conta disso. Aqui, irmãos, nós devemos nos lembrar daquilo que diz a nota de introdução. Que a sabedoria humana ela não deve suplantar, sobrepor a sabedoria de Deus. A vontade do homem não deve estar acima da vontade de Deus. Toda vez que Deus dá uma ordem, toda vez que Deus aconselha e nós não acatamos aquele conselho, aquela ordem, nós vamos colher as consequências desagradáveis desta eleição mal feita pelo homem. Foi justamente o que aconteceu com Acabe. Ele acabou tomando uma decisão equivocada e a profecia então estava se cumprindo na vida de Acabe. Que Deus possa nos abençoar para que nós realmente não possamos tomar livianamente a vontade de Deus e os conselhos de Deus para cada um de nós. Que Deus te abençoe, meu desejo, em Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, queridíssimo pastor Wesley. Que Deus te abençoe e que siga aí nos ajudando nesse canal, que aqui é como se fosse a sua casa. Que Deus te abençoe sempre, meu irmão. E aqui vemos, meus irmãos de todo o Brasil ou de onde quer que você esteja. Será que vale a pena irmos contra a vontade do Senhor? Vou ler mais uma nota que diz desta maneira: é demasiado tarde no dia para um trabalho superficial. É hora de levantar-se e brilhar, porque a glória de Deus está se levantando sobre nós. É tarde demais para brincar nas mãos do inimigo. O arado deve ir profundo. O solo em descanso deve ser penetrado. Meus irmãos, será que estamos vacilando quanto a isso? Será que estamos tardando mais e mais a volta do nosso Senhor? Ou o trabalho que eu e você deve estar fazendo? Que Deus, na sua infinita graça, possa nos abençoar. E não venhamos ser como esses exemplos que cometeram demasiadamente mais e mais erros contra o Senhor. Que Deus nos abençoe para isso. Vamos agora à 7ª pergunta, que diz desta maneira: o que aconteceu nesta batalha, fazendo com que Acabe já não ignorasse os profetas de Deus e confiar em falsos profetas? O que acontecerá com quem crê em mentiras? Para isso, vamos convidar aí a nossa irmã Nívia, de Portugal, para nos ajudar com essa resposta. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Eu estou muito feliz de poder também participar desta lição tão importante, de uma advertência tão dura, mas muito real para o nosso tempo, principalmente para os momentos que estamos vivendo, sobre a história de Acabe. E hoje nós vamos estudar a 7ª pergunta da lição, que diz o seguinte:
o que aconteceu nesta batalha. Na batalha, né, que Acabe foi contra, né, a vontade do Senhor. Né? O profeta Micaías já havia falado para ele não ir, porém ele se endureceu e foi chegando a um ponto, a tal ponto de que ele não tinha mais retrocesso. Então diz assim, nesta batalha, fazendo com que Acabe já não ignorasse os profetas de Deus e confiar em falsos profetas, então aconteceu aqui o que era certo, né? Infelizmente, foi a trágica morte dele. Nesta morte, está assim exposto o que pode acontecer com cada um de nós, né? Cada ser humano que chega ao ponto de não dar ouvidos mesmo aos apelos do Espírito Santo. Né? E ali nessa peleja, o rei ainda estava sendo protegido, né, pelos carros e tal, porém uma flecha certeira o atingiu. E diz que a história é que ele sangrou até a morte. Né? E o seu sangue corria pelo cadê aqui? O sangue da ferida corria para o fundo do carro, né? Então imaginamos que o assoalho ali daquela carruagem ficou toda lavada do sangue do rei. E o que é interessante é que até nisso foi cumprida a profecia do profeta, né? O profeta Micaías, conforme a palavra do Senhor, de que os cães lamberiam o sangue dele. E foi isso que sucedeu, né? Quando eles trouxeram, né, o rei para Samaria, o sepultaram, e quando lavaram o carro dele, então os cães estavam ali lambendo o sangue, né, do rei Acabe. E então eu acredito que essa é a parte mais triste, né, da nossa lição, porque Deus não quer, né, o mal para nenhum de nós, mas o exemplo de Acabe é um exemplo muito triste, porque é onde a gente vê que ele era do povo de Deus, ele era, né, como se, digamos, né, como hoje, se fôssemos um do povo de Deus hoje. E o fim dele foi triste, né? Foi uma má escolha que ele fez, endureceu o seu coração, foi orgulhoso, não voltou atrás, foi teimoso. Então, que isso sirva de lição, né, e advertência para mim e para cada um de vocês, para não nos estancarmos quando alguém chega para nos corrigir, né, para nos orientar para o que é melhor, para o que é correto, porque errar nós erramos, somos humanos, né? Mas que não possamos dar as costas aos apelos do Espírito Santo, né? E que Ele está sempre pronto ali a nos receber, se formos até Ele, né? Que o Senhor nos ajude, que possamos não tomar mais decisões como Acabe tomou. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado, querida irmã Nívia. Aí, ó, gente, para quem tava a saudade dessa família, aí que se foi do Brasil a passar um tempo na Europa, hoje teve a oportunidade de revê-los e colaborando com essa lição. Que o nosso forte abraço possa chegar aí e que o nosso calor brasileiro possa chegar a vocês. Não sei se está frio na Europa, mas desde já um grande abraço para vocês. Que Deus os abençoe sempre. E vamos direto à 8ª pergunta, que diz dessa maneira. O quarto subtítulo dessa lição diz assim: o exemplo de Jesus. 8ª pergunta: exatamente o oposto às ações rebeldes e egocêntricas de Acabe, o que fez Jesus, o Filho de Deus?
seguindo o seu exemplo, qual será o desejo e a oração dos fiéis seguidores de Deus? E para isso, para responder e colaborar, eu vou chamar mais um jovem. Esse jovem agora é o nosso irmão Leonardo de Moura. Que a graça e a paz de Deus seja com cada um que vai estar assistindo a transmissão desta lição. Como já foi feita a pergunta, e diferente da posição de Acabe, um homem que foi desobediente ao que diz o Senhor, Jesus, em sua vida, em uma certa oportunidade, ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível, se não for possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba este, mas que faça-te a tua vontade. Jesus, ele deu um exemplo para cada um de nós. E ele é o melhor exemplo que nós temos e que devemos seguir. Jesus, ele sempre, quando iria fazer algo, ele pedia a direção do Pai e dizia: Pai, que não seja feita a minha vontade, senão a tua. Jesus, ele tomou a forma de homem, ele tomou sobre si a nossa natureza humana, ele se humilhou ao fazer isso. Os anjos, eles ficaram agonizados com ver Jesus nascendo um bebê indefeso. Ele se humilhou. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Mas o que nós devemos aprender? Quais são as consequências da desobediência do ser humano, mesmo quando Deus o mostra, nos dá 1000 razões para que ele não siga por certos caminhos? É o que aconteceu com Acabe. E a história, ela se repete. O povo que não conhece a sua história, ele está obrigado a repeti-la. E essa história, ela serve para os nossos dias e nós devemos aplicá-la em nossos dias. Quando nós pedimos a direção de Deus para qualquer que seja o que nós venhamos a fazer, o que nós devemos tomar em conta é que se faça a vontade de Deus. O salmista Davi, ele dizia: deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Se a lei de Deus, ela está em seu coração, se Jesus habita em você por fé, não deixe que a sua vontade seja superior à vontade de Deus. Busque a Deus. E se Deus está te mostrando, lhe dando 1000 razões para você não seguir em certo caminho, faça o que Deus quer. Se às vezes algo não está dando certo, o que você quer, é porque às vezes, pode ser que não é aquele momento que Deus quer que você faça aquilo, ou 2, não é a vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar a compreender essas histórias para que possamos aplicá-las em nossos dias. Muito obrigado, querido irmão Leonardo, aí diretamente do escritório da Associação Brasileira. E esse é o nosso secretário. Irmão, que Deus te abençoe no teu trabalho e que Deus continue te dando aí sabedoria para tanto no teu trabalho quanto na tua vida espiritual e está sempre colaborando conosco. Irmãos, vemos esse estudo, esse belíssimo estudo dessa lição. E que Deus, na sua infinita graça, possa nos abençoar para que eu e você possa ter o desejo de mais e mais estar buscando a sua vontade. Para concluir, meus irmãos, eu gostaria de ler o texto final de Salmos, capítulo 143, versículo 10, que tem uma petição para nós. Diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Que esta lição possa ser um lembrete para nossas vidas. Que assim como foi aqueles reis que falharam, mas tiveram que pagar, teve as suas consequências, que nós, simples servos, possamos ser humildes, reconhecer nossos erros, abandoná-los e vir fazer o quê? A vontade de Deus. Para você, meu irmão, que nos acompanhou até este momento,
um grande abraço. E continue conosco todas as sextas-feiras na rádio, às 7h30 da noite, na Rádio Smídia Web. Sim, meus irmãos, além de transmitir os nossos vídeos de Escola Sabatina pelo YouTube, também temos a nossa Rádio Smídia Web. Baixe um aplicativo no site da associação, instale no seu celular e aí entre em contato conosco. Mande seu hino, participe conosco para que a mensagem do Senhor possa ir mais e mais. Traga também a sua mensagem, meu irmão, preparada pelo Espírito Santo, pois você é uma ferramenta que Deus tem neste mundo e Ele quer te usar para que mais e mais pessoas possam também tomar essa decisão que um dia vós tomastes. Que Deus possa nos abençoar para isso. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. E você que ainda não é inscrito, o que é que está perdendo? Clique aí nesse botão vermelho e vamos nos inscrever para que esse canal possa crescer mais e mais. E para agora finalizar, vamos fazer uma oração final. Pai Santo e misericordioso que habita nas alturas dos céus, te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus, que as tuas bênçãos possam recair sobre nós. E que hoje, Senhor, depois desse belíssimo estudo, possamos refletir mais e mais em Ti e ver e entender o que nós devemos estar fazendo. Que as nossas decisões sejam sinceras e sejam de todo o coração para honrar e engrandecer o Teu santo nome. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém.